Salve, galera, firmeza, tudo bom com vocês? Olha aí, mais um videozinho aqui do God of War, um podcastzinho falando de coisas interessantes que eles modificaram no jogo, cara, e isso é uma diferença do caramba. Vai espantar vocês, porque é diferente de tudo quanto é modo de jogo de RPG que você já jogar. Tá interessado? Então cola no vídeo aí, roda a vinheta e vamos falar desse troço. Meu povo, então, como eles fizeram uma coisa bem diferente, eles fizeram em forma de podcast, então a gente não vai ter imagens do jogo, coisa pra mostrar, vai ser um vídeo mais parado, mais estático. Também não vou ficar soltando aqui a conversa dos caras e traduzindo. Eu decidi fazer um negócio diferente, decidi fazer uma apresentaçãozinha de PowerPoint do que eles falaram aqui no jogo e eu acho que vai ficar bem interessante pra vocês. Eles mudaram um item dentro do jogo que realmente vai fazer um divisor de águas aí quando a gente compara com outros RPGs que a gente já conhece, mas sempre voltando os olhares pra dentro de God of War, né? Se vocês olharem ali, eu mudei minha câmera, subi minha câmera aqui pra cima e aqui embaixo você vai ver que tem ali 0% medidor de Ultimate. É isso que a gente vai falar, é isso que tá no slide aqui, a morte da iniciativa e o novo meta de God of War. Cara, meta que eu tô falando aqui, novo meta, não é personagem, tá? É justamente esse atributo que foi colocado no game, que pra mim, ele é o meta do game. Quem acompanhou a gente, ou quem acompanha a gente há vários anos, nós queremos voltar aqui e lembrar vocês do Bleach Immortal Souls. Não sei se vocês lembram lá, quem jogou com a gente. Quem tinha maior velocidade, um time de maior velocidade, a gente acabava batendo mais forte aí no time adversário. E é justamente isso, que eles mudaram aqui neste jogo, tá? E aí, eu fiz um slidezinho aqui falando assim, por que a iniciativa falhou, né? Isso é um antigo sistema, é um sistema bem confuso, ele é um sistema, na opinião dos caras e na minha também, um sistema punitivo, e ele acaba funcionando para quem tinha um time de melhor velocidade, né? E aí, cara, acabava prejudicando uma pessoa que não conseguia, ou que não tinha destreza, ou que até mesmo que não gostava de montar um time de velocidade. Eu vou ler aqui pra vocês o que eu anotei aqui, ó. No início do desenvolvimento, existia um atributo chamado iniciativa. Segundo os próprios desenvolvedores, ninguém entendia direito como ele funcionava, porque ele era uma espécie de segunda velocidade ligada à barra de turno. Ou seja, eles tentaram inovar um modo antigo que a gente já conseguia, mas era muito confuso e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo ali. O que eles fizeram? Como era confuso e difícil de balancear, então eles decidiram simplificar tudo com o sistema de fé. A ideia é o conceito de, em inglês chama Keep It Simple, ou seja, mantenha as coisas simples. Agora, a fé é um atributo direto que determina a rapidez com que você carrega um Ultimate, ou habilidade suprema, que no jogo é chamada agora de divindade. Então, o que acontece, cara? Eles renovaram o sistema de iniciativa do jogo, isso foi bem interessante, e acabou entregando pra gente uma maneira mais simples e mais fácil de entender o jogo. Agora vamos falar aqui do novo paradigma. A matemática agora, ela é transparente. Cada ação que acontece no campo de batalha, seja do seu herói ou de um aliado, ou até mesmo do seu inimigo, geram uma carga de Ultimate pra você. Então, se você ataca, você tem uma carguinha de Ultimate. Se você sofre ataque, você tem uma carguinha ali de fé, tá? Onde eu parei aqui? Toda vez que um personagem termina o turno, o seu herói ganha um valor de divindade igual ao seu atributo de fé. Por exemplo, aí vem um slidezinho que eu fiz aqui, tá? Se o seu Ultimate custa 1.500 de divindade e você tem 100 de fé, você precisa de 15 turnos no total na batalha para você saltar o seu especial. Isso é genial porque você consegue prever exatamente quando o seu time vai explodir o seu adversário. Além disso, você ganha um pequeno bônus de 5% da sua fé toda vez que você atinge alguém, ou, olha que legal, ou quando você é atingido, né? Então, basicamente aí, você tem qualquer herói age, motor de fé. Você sofre um dano, motor de fé. Mas enfim, a gente tá no primeiro quadradinho aqui, que tem qualquer herói age, que é 2 espadinhas. Beleza? Porque se eu clicar aqui, ele fecha a minha imagem, eu não consigo ver vocês. Qualquer herói age aqui, você ganha ali, ó, mais 100% de fé, tá vendo? Você sofre um dano, 5% da sua fé. Você acerta um cara, 5% da sua fé. E é isso tudo concatena, isso tudo desce para esse funil aqui que eu desenhei, que chama motor de fé, né? E esse motor de fé vai tratando e gerando a sua divindade, que vai ser preenchido por sua vez e carregar a sua
Ultimate. E nós estamos aqui embaixo com o nosso medidor de Ultimate. Na medida que a gente vai avançando aqui no vídeo, a gente vai aumentando o nosso Ultimate. Não sei se vocês estão percebendo. Eu fiz isso proposital, hein? Bom, vamos lá. E aí, cara, nos outros jogos, se o seu inimigo for muito mais rápido do que você, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar atacando várias vezes você. E pra mim, cara, isso era muito ruim, porque às vezes você entrava na partida e você não fazia nada. Você assistia o seu time morrer, né? E, cara, eu nunca achei isso aí muito legal, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu ponteirinho. Isso acabava sendo uma armadilha, né? De velocidade ali. Então vamos lá. No God Forge, se o inimigo for rápido demais, igual a gente acabou de comentar no passo anterior, e agir, por exemplo, 4 vezes seguidas, ele, na verdade, vai estar carregando o seu ultimate enquanto te ataca. Isso que acontece? Isso vai abrir um espaço para o que a gente chama de Go Second Times, ou Go Second Teams, né? Que são os times que jogam por segundo. Segundo aí, não é por minuto, não. É a segunda vez, entendeu? Se você sobreviver ao ataque inicial, como um tanque ou healers, por exemplo, você provavelmente terá 3, provavelmente 4 ultimates prontos para o quê? Retalhar o seu adversário. Isso realmente foi uma mudança no jogo. Não joguei o jogo, mas pegando por experiência o que eu já fiz, né? O que eu já joguei anteriormente, cara, isso pra nós, aqui eu vou voltar aqui, isso pra nós é um divisor de águas, cara. A velocidade, ela continua sendo importante, né? Pra um time de controle, mas dependendo de quantas vezes você bate no seu adversário, você acaba armando uma armadilha pra você. Por isso que eu falei aqui no slide anterior, né? Que isso acabaria sendo uma armadilha aí pra você, né? Porque aqui, ó, quanto mais você bate no cara, mais você vai levar aí um dano do seu... Como é que fala? Quando mais você bate no cara, mais força você vai dar pro seu inimigo e acaba revertendo pra você como uma armadilha, te dando força pro seu adversário. Mas um time de controle continua sendo interessante, tá? Um time de controle continua interessante. Eu fiz essa matriz aqui de velocidade versus fé, né? Onde que você tem o objetivo principal: agir primeiro, aplicar controle de grupo e abater alvos-chave. Dá pra entender que, assim, vai dar pra jogar o jogo no automático, tá? Mas eu acho que em determinadas fases PvE, a gente vai ter que jogar no manual, cara. E acho que PVP no automático... Eu não curto muito PVP, tá, gente? Mas eu acho que vai ser uma grande luta o PVP, e a galera que gosta de realmente lutar no PVP ali, de ter o controle, eu acho que isso aqui vai ser muito bom. Então vamos lá. Se você tem foco na velocidade, agir primeiro, aplicar controle de grupo e abater alvos chaves vai ser o seu objetivo principal. Se você tem foco na fé, o seu objetivo é sobreviver ao primeiro impacto e responder com múltiplas ultimates. Tá vendo que o jogo ele tá começando a traçar objetivos pra gente? Mesmo a gente não jogando o game, a gente já tá tendo essa perspectiva. Se o estilo de luta seu é proativo, ou seja, você gosta de tomar a iniciativa, se você gosta de partir pra cima, o seu foco é velocidade. No meu caso, eu sou bem reativo. Eu não gosto de iniciar a porrada, eu gosto de ver como é que o cara tá me batendo pra eu ver se eu consigo enfrentá-lo. Então, meu foco, no caso, seria a fé. Se a sua fraqueza é aonde que você tem muito atacante e pouco times defensivos, né? Você vai realmente focar em velocidade. Agora, se você tem um bom controle de grupo, bloqueio, ultimate e quer agir depois, né? É melhor você focar aí em fé. Pontos fortes, provavelmente isso aqui deve ser arena, tá? 5 versus 5. Lapar inimigos lentos, ou seja, você vai tacar essa porradeira nos inimigos lentos, e se você tem foco em velocidade, e se você tem foco em fé, você vai ter a possibilidade de ter muitos ultimates, dando um contragolpe aí interessantíssimo. Por que eu falo que eu não gosto muito de velocidade, gosto do foco em fé no jogo? Justamente por causa de controle. Tá? Eu gosto muito de controle. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro pra vocês. Bloqueio de ultimate. Vamos supor que, assim, eu posso ter um time de velocidade, mas contudo, eu precisaria de ter um cara bom de controle no time. Por quê? Vamos lá. Bloqueio de ultimate. Heróis como, por exemplo, Hades, Yamwang, eles ganham status de Gold Tier. Se o adversário carregar o ultimate, mas ele estiver bloqueado, o turno dele é desperdiçado. Então, se, por exemplo, eu tô indo com um time de fé e observei que o cara também tá com um time de fé, eu posso tentar mudar o meu time para um time de velocidade, mantendo um cara de controle no grupo. O que acontece? Eu foco nos personagens deles, que tem bastante ultimate, tentando fazer controle e obrigando ele a perder aquele turno, fazendo com que eu consiga ter aí um sobre-ataque, né, um contra-ataque melhor. Queimadura de éter. Reduz a divindade gerada pela equipe
inimiga, né? Sendo um contra-ataque perfeito contra composições de alta fé. É aquilo que eu te falei. Eu gosto muito de um time reativo e não de um time proativo. Mas, por acaso, se eu for pegar na batalha um time reativo, né? E não proativo, eu tenho que mudar meu estilo de batalha. Eu mudo meu time de batalha pra um time de velocidade, mas mantendo o controle ali. Onde eu vou ter um cara que vai ter um controle de bloqueio, né? De stun ou de outra coisa do meu adversário. E um cara de controle ali pra poder diminuir a quantidade de fé que ele consegue absorver pra poder me dar o contra-ataque. Legal, né, velho? Acho isso muito legal. Bom, agora vamos tocar num outro assunto aqui, chamado de Desafio dos Chefes e Edge Arcana, tá? Isso aqui é uma coisa... E olha que a gente tá terminando o nosso slidezinho, tá? Tá vendo aqui que a nossa ultimate tá quase carregada. Bom, cara, isso aqui é mais pra mim... Desculpa, vou refazer a frase. Isso aqui é mais pra galera que joga como eu. Pros amantes de PvE. Os desenvolvedores, eles criaram... Eu vou ler aqui o textozinho, tá? Que eu anotei. Os desenvolvedores criaram uma trava para evitar que a gente quebre o jogo. Existe uma mecânica chamada Edge Arcana. Sabe quando você tenta reduzir a barra de especial de um chefão infinitamente para que ele nunca jogue? Pois é. A Edge Arcana dá ao chefe resistência contra essa redução toda vez que você tenta fazer isso. Então, a gente que gosta muito de PVP, que a gente gosta de farmar, que a gente descobre ali, velho, tem um controle que a gente pode jogar ali no chefão que impede ele regenerar a vida e tal. Pois é, os caras não são burros não, irmão. Os caras são jogadores de RPG. Os caras que estão construindo aí esse jogo, o Simon e outra galera aí, os caras têm conhecimento do caramba de que é fazer aí vantagens contra boss, né? Principalmente ali no Pantheon, que vai ser a nossa aliança, a nossa guilda, né? E tem um boss ali que deve ser bem complicado de lutar. E também tem as dungeons, onde a gente tem os chefes das dungeons ali. Por exemplo, no beta, acho que a gente vai ter o Ra. Cara, prepare-se aí, porque a gente que gosta de PvE, vamos sofrer com esses chefões aí, tá? Então, como eu falei, a Edge Arcana vai dar ao chefe resistência contra essa redução toda vez que a gente tentar fazer isso. Ela pode reduzir a eficácia do nosso controle em 5, 15 ou até 25% por acúmulo. Isso força a gente a lidar com o ultimate do boss em algum momento, tomando a luta uma questão estratégica, em tempo que não apenas de travar o inimigo para sempre. Então, em vez de você usar ali de um benefício que você tem de controle para travar o chefão, ele vai sim, tá? Eu não tô dizendo que o chefão não vai sofrer a penalidade ali de diminuir a sua life ou o seu recuperação de vida. Ele vai sim, ele vai sofrer esse controle. Porém, ele vai reduzir essa eficácia do controle, sendo essa eficácia reduzindo de 15% a 25%. E aí vai tornar a gente a forçar o pensamento para ver a melhor estratégia, né? Contra o chefão aí, né? Então tá aqui o que a gente tava falando, né? Como que a Edge Arcana vai funcionar nos loops aí, né? Quanto mais acúmulo do chefe possui, mais fraca se torna a nossa habilidade de redução de divindade, né? A queda, ela é multiplicativa, tá vendo? 100, 5, menos 15, menos 25. Isso vai forçar bastante a gente aí a enfrentar, né? O nosso adversário de forma mais inteligente. E galera, terminando o nosso videozinho aqui, deixo novamente o recado aí pra gente estar participando do beta, que vai ser no dia 19 de maio, né? E vamos ler o que eu escrevi aqui, ó. Agora a informação que vale ouro. O beta do Godforge começa no dia 19 de maio. Você tem até 14 de maio para se inscrever no site da Fatelets.gg. Essas informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Basta clicar ali no site que você vai ter. Também vou colocar no balãozinho aqui o videozinho que eu falei sobre a inscrição. Eu vou colocar todos os vídeos que eu fiz aqui do jogo, se você quiser reassisti-lo, tá? Fica aí à vontade. Ele é um beta fechado, então os convites serão enviados somente para quem se cadastrar ali e fazer o e-mail. Falei no outro vídeo que isso não é por sorteio, então basta você se cadastrar ali que você vai ter essa facilidade de participar desse beta com a gente, tá? Se você já jogou o minigame, isso aqui é já pra quem participou dos alpha, tá? Então ele fala aqui, ó, se você já jogou o minigame e participou do alpha, você já tá automaticamente nessa lista aí, tá? Não esquece de fazer o checklist, senão você vai ficar de fora. Relembrando, são mais de 200 heróis disponíveis pra gente brincar aqui no jogo. A gente vai ganhar o token de Valor pra levar isso pra quando o jogo for lançado. Mais informações nos outros vídeos que eu fiz aí pra vocês. Galera, o Godforge, ele tá se mostrando uma grande surpresa. Um jogo que realmente ele foi feito por quem entende do que tá falando, de quem já jogou, de quem já passou raiva, de quem já foi baleia, de quem já foi free to play. Então o jogo ele tá tendo um equilíbrio assim, fantástico. Não vou repetir o que eu já falei, né? Que a gente já tem mais de 200 heróis aí. Cara, eu vou fazer de tudo pra estar presente no beta,
jogando com vocês, fazendo vídeo pra vocês. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa mudança? Desse novo mecanismo que eles colocaram no jogo? Vocês acham que vai facilitar a nossa vida? Vocês acham que vai tornar o game mais justo? Queria muito ouvir a opinião de vocês. E também queria muito receber o like de vocês nesse vídeo. Eu fui. Até o próximo vídeo. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.